Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, A Força Destruidora do Ódio, capítulo 3. Lázaro estava diante do esquife do filho. Era um caixão branco, numa sala de velório pobremente ornamentada com 4 lâmpadas em substituição às velas, e uma coroa de flores em nome dos colegas da classe e professores. Dentro dele, o corpo de uma criança que mal chegara à puberdade, coberto com flores brancas e amarelas. Era um quadro singelo, o velório no mundo dos homens. Havia um outro quadro, numa dimensão diferente, infinitamente mais belo, onde um espírito juvenil, acomodado em leito alvíssimo, repousava sob cuidados de entidades prestativas e carinhosas. Cláudio estava em sono induzido pelas circunstâncias especiais da desencarnação, que promove um torpor característico, levando à sonolência repousante. A trajetória de Cláudio, assassinado por engano bem perto da escola, fora muito curta, 14 anos incompletos. O motivo da ocorrência trágica estava sendo questionado por moradores e policiais, e os mais desencontrados comentários se faziam ouvir. Teria sido uma vingança premeditada? Foi por acaso que ele recebeu o tiro fatal? Quem sabe algum motivo secreto, alguma atitude suspeita do garoto? Conjecturas e mais conjecturas eram lançadas no ar e se constituíam num acréscimo de sofrimento para os pais. A mãe, Angélica, desfeita em pranto, ouvia de longe os comentários ferinos e quase se desarticulava emocionalmente. Avós, primos e tios não atinavam com o motivo do hediondo crime que privou da existência uma criança alegre e saudável, esperança de tempos melhores para a família de classe média baixa, honrada e feliz com as suas pequenas possibilidades financeiras. Há, em todo grupo social, uma camada carente de bens materiais. Seus membros nem sempre são pessoas revoltadas com as aperturas que a pobreza lhes impõe. Ao contrário, vão à luta construtiva. Procuram educar da melhor maneira os filhos, preparando-os para o exercício consciente da cidadania que impõe direitos a conquistar e deveres a cumprir. Esse era o perfil de Cláudio e família. Batalhadores e esperançosos numa melhora do padrão social, sem violências, sem golpes baixos. A morte prematura do garoto mudaria o roteiro até então percorrido por eles. A felicidade seria levada ao túmulo e encerrada sob a lápide que acobertaria o corpo do menino. O ódio tomaria vulto dentro do coração dos pais, triturados naquele momento difícil, como se um possante rolo compressor tivesse passado sobre seus corpos indefesos. Levantamos essas hipóteses em vista do que presenciamos em situações similares. Vimos várias vezes e com bastante pesar a faísca do rancor transformar-se em grande incêndio, devorando consciências e chamuscando vidas. A reação rancorosa aos atos violentos que provocam a desencarnação de familiares tem sido fonte de outras chacinas, de outras mortes violentas. Em tempo algum vimos a paz brotar de atos vingativos, nem tampouco os vingadores ficarem mais felizes e menos saudosos. Sangue lavado com sangue é uma proposta ridícula e contraditória. Violência é fonte geradora de mais violência. Num mundo tão conturbado, habitado por muita gente boa, mas também por almas perturbadas, doentias. Associar-se mentalmente a seres humanos saudáveis, otimistas, que veem a vida com olhos de alegria, paz e esperança, é a melhor, se não a única alternativa. Vincular-se aos grupos de extermínio de falsos justiceiros é percorrer a mesma trilha dos criminosos comuns, que matam porque desconhecem o valor imensurável da vida humana. Há milhões e milhões de anos, o corpo físico, que os seres humanos por vezes desvalorizam, teve sua origem no elemento unicelular, criado pela excelsa sabedoria de um ser, supremo na inteligência e na bondade. Desde então, o processo evolutivo jamais cessou, e a sabedoria dos técnicos siderais trabalhou continuamente para que a vida florescesse em tom maior, vibrante, até a criação do espírito humano, capaz de comandar trilhões de células diferenciadas e especializadas em funções diversas. O desconhecimento de tal realidade leva à banalização da vida. Destrói-se em minutos um corpo que a natureza, sob o comando superior, levou séculos sem conta para moldar.
A máquina de carne é perfeita. O microcosmo orgânico é de uma riqueza de detalhes que escapam a todos os artistas, engenheiros e arquitetos. Quão pouco valor se tem dado a ele nesse momento histórico em que vivemos. Orienta-nos a doutrina espírita que o comando evolutivo do ser humano está entregue nas mãos da essência espiritual, plasmadora da forma física, de acordo com o nível de perfeição que lhe é particular e intransferível. Nas indas e vindas, nessas viagens do mundo físico ao espiritual e no seu reingresso à carne através da reencarnação, aprimoraram-se as faculdades dos humanos que continuarão a caminhada do progresso incessante em busca da perfeição relativa. Interromper essa jornada por vontade própria é crime hediondo. Aquele que fere de morte um corpo, com frieza e premeditação, desconhece a existência da alma e sua sobrevivência. Não tem a menor noção de sua responsabilidade perante a lei divina. Não imagina a quantidade de dor que está à sua espera quando tiver de fazer o ajuste de contas. Nenhuma dívida ficará sem ressarcimento. Não haverá perdão nem castigo. Apenas o cumprimento exato e fiel da lei de causa e efeito. O choro e ranger de dentes, tantas vezes citado por Jesus, é a expressão mais autêntica da justiça divina, que colocou dentro de cada criatura um juiz severo e implacável, a consciência. Quando ela desperta, não há quem possa fazê-la calar-se. Ela estará sempre apontando acertos e erros. Seu brado será forte e ninguém poderá silenciar uma consciência culpada. Como essa consciência também vem passando por um processo de elaboração milenar, encontramos entre nós pessoas mais ou menos conscientes. Daí o sofrimento que nos atormenta nos dias atuais. Convive-se com diversos tipos de criaturas de índole boa ou perversa, generosa ou egocêntrica, mansa ou agressiva. Saber lidar com a diversidade é uma arte desejável. Contornar situações difíceis sem envolver-se com ódio é uma virtude a ser trabalhada com paciência e perseverança. Diante do cadáver do filho, Lázaro e Angélica voltaram-se mentalmente para o passado, para o dia em que o pequeno Cláudio chegou ao lar, iluminando-o em seguida com um sorriso fácil. O balbucio das primeiras palavras, a insegurança dos primeiros passos. Quem se julgou no direito de interromper essa sequência de fatos felizes? Por que Deus permitiu esse desfecho infeliz? Ao buscar o nome de Deus, o casal encontrou o conforto da oração. Chuva de fluidos balsamizaram aquelas almas. O processo de cicatrização das feridas emocionais começou naquele instante. Aproximando-se do marido, a mãe empoderou em voz alta: Deus nos deu, Deus nos tirou. E conscientemente ela se reportava à fala do personagem bíblico Jó, famoso pela demonstração de fé e resignação diante da dor. Homens maus destruíram a vida de nosso filho, Angélica, mas acredito que, se não fosse chegada a hora, Deus encontraria uma maneira de poupá-lo para nós. Pai e mãe se abraçaram diante do corpo sem vida e viram chegar o momento mais doloroso, o da separação definitiva. O corpo do garoto foi colocado numa cova simples que receberia depois uma lápide singela com a inscrição inspirada dos pais: aqui descansa um corpo cuja alma subiu ao céu. Nunca houve afirmação mais verdadeira. Não estamos falando de um paraíso, realidade que desconhecemos. Referimos-nos a um local magnífico, para onde foi levado Cláudio Espírito. A passagem rápida pelo mundo foi motivada por um grande entusiasmo de sua parte. Tensionava influenciar positivamente um grupo familiar e comunitário e conseguiu. A partida de forma trágica manteria para sempre na lembrança seus gestos de compaixão com os animais, seu devotamento afetuoso às crianças da escola e vizinhança, o respeito aos pais, professores e idosos. Ele viveria sempre na memória dos colegas e amigos íntimos. Não deixaria qualquer recordação ruim. Como esclarece o Evangelho, as pessoas de bem podem ir mais cedo para o reino da luz. As almas devedoras precisam de muito mais tempo para se reajustar com a própria consciência. Não estamos santificando o nosso personagem, sabemos que a santidade está diante dos sítios poluídos do planeta. Reiteramos que Cláudio era um espírito com boa evolução, que não precisava, naquele momento, de uma vida longa e exaustiva para cumprir sua missão. Despertar a sua comunidade, o seu lugarejo, para valores permanentes. A dor dos familiares fazia parte do processo regenerador que promove o alívio da consciência.
Abrimos um parêntese para reforçar afirmações que temos feito sobre a dor, essa companheira de longas horas, longos dias ou anos. No plano da expiação de culpas e resgate de dívidas, sempre contaremos com essa presença indesejável a estimular-nos para a mudança de comportamento em nosso próprio benefício. Nem toda dor é expiação. Ela pode ser resultado das condições desfavoráveis do planeta quanto à higiene, à poluição, ao uso de agrotóxicos e tantas formas modernas de agressão ao organismo humano. Sob qualquer aspecto que se apresente, ela estimula a reflexão, a tomada de consciência, em suma, a aquisição da sabedoria. A reação de uma pessoa frente à dor física ou moral revela o grau de seu amadurecimento espiritual. Angélica e Lázaro encontraram dentro de si forças para superar o trauma. Eram espíritos que se prepararam para um momento difícil, traziam no subconsciente a intuição de uma responsabilidade, inspirar aos moradores do lugar o mesmo sentimento que animava o filho. Assim, ele não estaria morto, suas vibrações permaneceriam para sempre, envolvendo os que ficaram.